Olá, bem-vindo ao Best in Tesla, episódio 301. Sim, ainda estou de férias, mas não por muito tempo, então logo tudo voltará ao normal. Mas a demanda por veículos elétricos continua crescendo, não importa o que os céticos digam, e a Tesla ainda está liderando o caminho. E a polêmica Cybertruck deixou toda a concorrência para trás no terceiro trimestre. E Jim Farley, o CEO, disse que ficou chocado quando desmontaram um Tesla Model 3 pela primeira vez. E a piada que o hidrogênio se tornou acabou de explodir na Alemanha. E temos mais novidades sobre a nova fábrica de Megapacks da Tesla nos Estados Unidos. A indústria automobilística chinesa está avançando mais rápido que as montadoras tradicionais. A Tesla lançou outro modelo que comprova como seus carros são mais eficientes, até mesmo frente aos chineses. Tudo isso e mais no episódio de hoje. Vamos começar. A demanda por veículos elétricos a bateria continua crescendo. Não importa o que os céticos digam, e a Tesla ainda está liderando o caminho. Foram registrados mais de 2 milhões e 100 mil veículos plug-in em setembro, um novo recorde, com os veículos elétricos a bateria representando 1 em cada 5 carros vendidos no mundo. Como a Cleantechnic compartilhou em seu artigo sobre as vendas globais de veículos elétricos, os registros globais de veículos plug-in aumentaram 22% em setembro de 2025, em comparação com setembro de 2024. Foram mais de 2 milhões e 100 mil registros, o que é um novo recorde histórico. Veículos elétricos a bateria cresceram 32% em relação ao ano anterior, atingindo 1,4 milhão de unidades, enquanto híbridos plug-in aumentaram só 6%, chegando a cerca de 700 mil unidades. Assim, os veículos elétricos a bateria seguem como principal fator entre os plug-in. E o motivo pelo qual os híbridos plug-in estão desacelerando tanto no crescimento é porque vemos uma grande queda nas vendas de híbridos plug-in na China. Então, minha aposta é que as pessoas estão começando a superar o carro de transição, que é o híbrido, e estão indo direto para o carro muito melhor, o elétrico a bateria. A China provavelmente já atingiu o pico de vendas de híbridos, como ocorreu na Dinamarca e Noruega, onde híbridos crescem com elétricos a bateria, mas depois caem e as pessoas preferem só os elétricos a bateria. Fabricantes de automóveis ocidentais e japoneses devem perder mais espaço na China por não avançarem rápido nos elétricos a bateria. E eles não estão preparados para isso, mas ainda tem algum tempo de mercado na Europa e nos Estados Unidos. Mas o Model Y e o Model 3 da Tesla novamente ocuparam as 2 primeiras posições entre os elétricos mais vendidos do mundo em setembro. E o pequeno veículo elétrico Wuling Mini ficou em terceiro lugar. E como você pode ver, o veículo elétrico a bateria puro mais vendido da BYD é o Seagull, aquele carrinho pequeno deles que custa $10 mil na China. Mas ele vendeu apenas cerca de 35 mil unidades, enquanto o Tesla Model Iris vendeu 140 mil unidades. Então, mesmo que alguns gostem de mostrar os números em que a BYD está esmagando a Tesla nesse mercado, mas, como sempre, se a gente ampliar o olhar para ter o quadro completo e a verdade dos fatos, podemos ver que a BYD não está alcançando sua escala da mesma forma que a Tesla, e é por isso que a BYD está perdendo dinheiro no momento, enquanto a Tesla está ganhando dinheiro. Como pode ver, o carrinho da BYD, quase sem margem de lucro, vende 4 vezes menos que o lucrativo Model Iris da Tesla. Assim, a BYD até ganha espaço no mercado, mas jamais alcançará a escala da Tesla em um modelo como o Model Y. A única marca ocidental no top 20 foi a Volkswagen com o ID. Era para existir essa concorrência com o Tesla Irspuil. Mas o Model Y da Tesla vendeu 7 vezes mais unidades do que o ID4. Esse carro nunca se tornou um verdadeiro concorrente do Tesla Model Y. Mesmo se olharmos para o acumulado do ano, o ID4
4 não vende em 3 trimestres o que o Model Y da Tesla vende em um único mês. E a marca Volkswagen, em escala global, também não chega nem perto de se tornar uma concorrente da Tesla, como Volkswagen. No terceiro trimestre inteiro, a Volkswagen vendeu globalmente cerca de 95 mil veículos elétricos. O Model Y da Tesla vendeu 140 mil só em setembro. O Model Y da Tesla vendeu mais em escala global nos 3 primeiros trimestres do que todo o grupo Volkswagen. Só o Model Y, um modelo enfrentando todas as marcas e modelos do grupo Volkswagen. As montadoras tradicionais não se tornaram a concorrência que muitos imaginavam. Como a Ford, que até agora, em 2025, nos primeiros 3 trimestres, vendeu cerca de 80 mil BVs e, novamente, a Tesla vendeu 140 mil Model Y Possibles só em setembro. Por favor, não tente me dizer que a Ford é uma concorrente séria da Tesla. A própria Ford disse que venderia 2 milhões de BEVs até 2026. E eles vão chegar talvez a pouco mais de 100 mil, mais uma vez, aqui em 2025. E a General Motors vendeu cerca de 150 mil globalmente nos 3 primeiros trimestres do ano. E 97% dessas vendas foram nos Estados Unidos. Então podemos ver que a General Motors está se tornando uma empresa praticamente só dos Estados Unidos. Quando os carros a combustão sumirem, ninguém vai querer os BVs deles fora dos Estados Unidos. E as montadoras tradicionais, todas fizeram grandes promessas e todas já teriam superado a Tesla até agora. Mas até agora, todas elas ficaram muito aquém de seus objetivos ambiciosos. Mas a Xiaomi agora tem 2 modelos entre os 20 mais vendidos do mundo, mesmo vendendo apenas na China. Mas o Tesla Model 3, na verdade, vendeu mais de 3 vezes do que o SU7. Então parece que o auge do hype do SU7 está passando. E o Model 3 da Tesla voltou a ser o sedã elétrico mais vendido do mundo. Mas vamos ver como todos eles vão se sair no 4º trimestre. E a polêmica Cybertruck, que não vendeu tanto quanto esperávamos. No 3º trimestre, ela superou toda a concorrência. A picape da Tesla foi o 3º veículo elétrico mais vendido nos Estados Unidos no último trimestre, de acordo com a TechCrunch. Ela superou todos os carros, SUVs e caminhonetes elétricos que não sejam da Tesla, ficando atrás apenas do Model 3 e Model Years da marca. Segundo o relatório trimestral de vendas de veículos elétricos da Kelley Blue Book, a Tesla vendeu 16.692 Cybertrucks entre 1º de julho e 30 de setembro deste ano. Esse número supera o que a empresa vendeu em qualquer trimestre desde o início da produção no fim do ano passado. A Tesla vendeu 28.250 picapes nos primeiros 9 meses do ano, por mais popular que a Cybertruck tenha sido no último trimestre. Ela está bem atrás do modelo 1 e do modelo 3, que venderam 86.000 e 58.000 unidades, respectivamente. Ela superou o Ford Mustang Mach-E, com 13.300 unidades, e o Honda Prologue, com 12.600, tornando-se mais vendida que ambos. Também foram vendidos mais que o dobro de Cybertrucks do que qualquer outra picape movida a bateria. A Rivian vendeu 7.200 unidades do R1T, a Ford cerca de 7.100 da F-150 Lightning e a Chevrolet pouco menos de 2.000 do elétrico Silverado. Mas pode ser ainda pior para a Ford, como mostra este artigo. A Ford está considerando cancelar a versão elétrica da caminhonete F-150, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto, o que tornaria a caminhonete um prejuízo financeiro. A primeira grande baixa dos veículos elétricos nos Estados Unidos, e o Roberto escreveu sobre isso. Só 2 grupos descobriram como fabricar veículos elétricos lucrativos em larga escala. China, liderada pela BYD e apoiada pelo Partido Comunista Chinês, e Elon Musk com a Tesla. Só isso. Ninguém mais nos Estados Unidos nem na Europa consegue isso. Mas só para acrescentar a este post aqui, a BYD tem perdido dinheiro o ano todo. Na verdade, eles ainda não descobriram como fazer isso em larga escala e lucrar.
É basicamente só uma empresa, e essa empresa é a Tesla. Mas, como Roberto disse, nem Ford, General Motors, Volkswagen ou Rivian. Coletivamente, essas empresas queimaram dezenas de bilhões de dólares em designs pouco impressionantes e estratégias de marketing falhas, com pouco para mostrar além de vendas decepcionantes, demissões e baixas contábeis para os investidores. Se você apoia os veículos elétricos e quer uma indústria que não seja totalmente dominada pela China, precisa torcer pela Tesla e pelo Elon Musk, porque neste momento eles são a única chance que a América tem. Sim, está cada vez pior para as montadoras tradicionais. Depois de anos fabricando veículos elétricos, eles ainda estão longe de conseguir lucrar com a produção de EVs, antes de lançarem a próxima geração da plataforma de veículos elétricos. Mas será que não será tarde demais? Bem, só o tempo dirá. E Jim Farley disse que ficou chocado quando a Ford desmontou o Tesla 3 pela primeira vez. Então o CEO da Ford, Jim Farley, disse em uma entrevista: "Fiquei surpreso ao desmontarmos o primeiro Tesla 3. Quando desmontamos, foi chocante o que encontramos, assim como quando Sandy Munro desmontou o Tesla 3. Ao medir os vãos com apaquímetro, ele não se impressionou nem entendeu o motivo. A Tesla conseguiria vender algo tão mal feito como carro premium." Mas então ele dirigiu e ficou impressionado, dizendo que é como um BMW, só que mais rápido. E então ele desmontou o carro e ficou chocado com a qualidade da engenharia do veículo. Assim como Jim Farley aqui disse que o Mustang Mach-E da Ford tinha cerca de 16 quilômetros a mais de fiação elétrica do que o Tesla, acrescentando peso extra ao carro e exigindo baterias muito maiores e mais caras. As desmontagens o convenceram de que a empresa precisava mudar para acompanhar os novos rivais. Sim, engraçado como tivemos Bob Lowe dizendo que a Tesla não tem vantagens, e Greg Irwin dizendo que a Tesla não tem nada que a Toyota não tenha. Mas os especialistas que ainda estão na área, como Jim Farley e Sandy Munro, e até mesmo a própria Toyota. Dito isso, o modelo de fiação da Tesla era uma obra de arte quando eles desmontaram. Bem, eles sabiam que não poderiam alcançar sem tentar algo completamente novo, já que a primeira tentativa deles em um veículo elétrico falhou miseravelmente contra o veículo elétrico da Tesla em engenharia, eficiência e custos. Mas Farley admitiu um ponto muito importante na entrevista, ao dizer que o rápido crescimento das empresas chinesas de veículos elétricos significa que a Ford não pode se dar ao luxo de abandonar os veículos elétricos. Nós não podemos abandonar os veículos elétricos, não só pelos Estados Unidos, mas se quisermos ser uma empresa global, eu não vou simplesmente ceder isso para os chineses. Sim, exatamente. Ouço muito de críticos da Tesla e analistas como Gordon Johnson que veículos elétricos nunca dominarão o mercado automotivo. Mas Jim disse que não podem mais abandonar os veículos elétricos, pois os chineses estão totalmente comprometidos. Como a China é o maior mercado automobilístico do mundo, seu avanço impulsiona o mundo. Então realmente não há mais dúvidas, mas ainda existem pessoas que simplesmente não entendem isso. E a piada que o hidrogênio se tornou na indústria automobilística acabou de explodir na Alemanha. Então, um sistema de propulsão que simplesmente não funciona bem porque é caro demais e muito complicado é o hidrogênio. Já fiz muitos vídeos sobre isso ao longo dos anos. Mas agora, como o Mário também relatou no X, o milagre do hidrogênio da Alemanha acabou de jogar 90 bilhões de dólares por ano no vazio. O sonho verde de Berlim está se destruindo. O Tribunal Federal de Contas acabou de dar uma lição na estratégia de hidrogênio da Alemanha, chamando-a pelo que ela realmente é: um buraco negro, engolindo de 8 a 9 bilhões de euros por ano e produzindo quase nada. 5 anos no futuro limpo do país, o combustível soma um total grandioso de 0,16 gigawatts. Esse é o rendimento de um parque eólico médio. Isso deveria ser a próxima revolução industrial. Em vez disso, é mais uma ressaca do planejamento central, daquele tipo em que os contribuintes acordam com a conta na mão. O auditor não mediu palavras. Oferta e demanda não combinam. O plano de infraestrutura é uma fantasia e o governo criou um risco financeiro para os contribuintes,
ou seja, o dinheiro sumiu e o mercado está ausente. Veredito da indústria privada. NEM, Dunk, empresas como ArcelorMittal e RWE estão caindo fora, mesmo com bilhões de euros em subsídios disponíveis. Quando empresas recusam dinheiro fácil, é sinal de que o cadáver já fede. Agora, os governos enfrentam uma escolha: insistir no fracasso ou admitir que a utopia verde está sangrando. Previsão: eles vão escolher a negação até que o mercado de títulos intervenha. A Alemanha queria liderar o futuro da energia. Só financiou sua própria arbitrariedade. Sim. E o engraçado é que se você acompanha este canal há muito tempo, vai saber que eu venho mostrando há mais de 5 anos como o hidrogênio é uma péssima ideia para a indústria automobilística. Foi há 5 anos, em um programa novo, episódio 13, que eu relatei que a Mercedes parou o desenvolvimento do carro a hidrogênio após 30 anos de pesquisa, porque ele sempre será caro demais, como a própria Mercedes disse. E eu já fiz vários vídeos mostrando como a ciência do hidrogênio simplesmente não faz sentido. E o consumidor também já se manifestou. Após 10 anos no mercado, o carro a hidrogênio Mirai da Toyota vendeu pouco mais de 100 unidades na Califórnia em todo o terceiro trimestre, e o carro a hidrogênio da Hyundai vendeu 1 unidade. E temos visto postos de abastecimento de hidrogênio fechando por toda a Europa, e no meu país, a Dinamarca, eles fecharam todos porque eram caros demais para manter funcionando. Meu Deus, estou surpreso! Por 5 anos, venho dizendo que isso é desperdício do dinheiro dos contribuintes. E até agora, eu fui provado certo e os políticos foram provados errados. Parem de gastar nosso dinheiro. Não queremos nem precisamos de carros a hidrogênio. Eles nunca serão tão baratos ou convenientes quanto os veículos elétricos. Se você já tem um veículo elétrico, sabe do que falo. Você realmente quer voltar a abastecer em um posto ou prefere simplesmente conectar seu carro durante a noite? Eu sei o que eu quero. Infelizmente, ainda há muita desinformação, inclusive por parte de Richard Hammond, do Top Gear, que me divertiu por décadas falando de carros. Ele considera o hidrogênio uma solução prática. É por isso que eu preciso continuar insistindo, porque ainda há muitas pessoas que não entendem e estão espalhando desinformação. Mas se você quiser ver toda a reclamação do Hammond, vá conferir o vídeo do Will, do quebra-cabeça da Tesla, já que o Will realmente fez sua pesquisa e sabe do que está falando. Vamos incluir as últimas notícias nesse novo programa. Sim, é hora dos shorts da Tesla. A J escreveu no X. Eu acertei em cheio. Eu previ na apresentação que o Xiaomi Widge U7 era realmente bom e se tornaria um produto matador. Após um mês aumentando a produção, é isso que os dados mostram claramente agora. O IQU 7 agora é o segundo veículo elétrico mais vendido na China, faturando pouco menos de 3 bilhões em receita nos últimos 3 meses. Ainda duvida das minhas previsões? Não, a AJ não duvidamos. A AJ fez algumas ótimas previsões nos últimos anos. Mas é só olhar para a ascensão do IQU 7, muito rápida, assim como a ascensão do SU7. Ela caiu novamente, mas continua superando o Tesla Model Y em receita na China. Então vamos ver se o Igu 7 consegue fazer o mesmo. Mas só a Tesla realmente lucra com seus veículos elétricos. Mas a Xiaomi está fazendo um bom progresso e gerando uma ótima receita. Mas em setembro, como mostrei, o Gear U7 vendeu 22 mil e o Model X 140 mil deles. Então o IQ7 ainda tem um longo caminho a percorrer para superar o carro mais vendido do mundo. E Alex relatou sobre a BMW no X, como ele escreveu, o Chief Executive Officer da BMW, Zipse. Alcançamos nossa meta de clima ao focar na demanda do mercado e nas necessidades dos clientes, enquanto otimizamos continuamente todas as variantes de motorização. O principal agora é que a Europa repense sua meta para 2030 e 2035, disse ele. Estabelecer uma data final para uma tecnologia específica e bem-sucedida levaria a uma contração massiva de toda a indústria. O que Zipse deixou de mencionar é que sem os híbridos plug-in,
a BMW teria ficado muito aquém de sua meta climática. E só está acima da meta no papel, considerando a verdadeira pegada dos híbridos. E que o grupo não registrou aumento nas vendas de BEVs no último ano e meio. Nesse contexto, exigir mais vendas de veículos a combustão na Europa é risível. Sim, na Europa e China, veículos a combustão não terão mercado após 2035. Esses dois juntos são metade do mercado global de automóveis. E até 2027 e novamente até 2030, a taxa de utilização dos híbridos da BMW será reduzida. Eles terão que vender bem mais BEVs para cumprir a meta e evitar multas. Então não, BMWs. Não é a Europa que precisa repensar suas metas. Já que não queremos que você produza carros em nossas cidades quando existe uma alternativa limpa. Então você precisa repensar sua estratégia ou simplesmente ficará para trás. E se você pensa, bem, os alemães são tão superiores em fazer carros, então dá uma olhada nessa postagem. O império do industrial está surgindo. 1 a cada 3 carros novos em 2024 é feito na China, que produz 31 milhões de veículos por ano, superando Estados Unidos, 10 milhões, Japão, quase 9 milhões, e Índia, 4,8 milhões. México tem 4,3 milhões, Alemanha 4,2 milhões e Coreia 4,1 milhões, somando 29,8 milhões. Então, a China vende mais do que todos esses grandes mercados juntos. Qualidade é a chave para conquistar o mercado. E então, ele compartilhou este vídeo mostrando o controle de suspensão da BMW e da Audi. E depois o Nio, que mostra como deveria ser. Sim, os chineses não estão mais fazendo carros ruins. E como você pode ver, os chineses estão inovando o mais rápido que podem. Os alemães parecem ter desistido e esperam que sua marca os salve. Mas como vimos na China, isso não funciona. A Audi já mudou sua marca. Novidades sobre a nova fábrica de Megapack da Tesla nos Estados Unidos. A empresa está contratando para sua unidade de 200 milhões de dólares perto de Houston. A Tesla está trazendo energia limpa para Brookshire, no Texas, e eles estão contratando feito loucos. Estão abertas 41 vagas de soldadores a engenheiros, todas para construir uma fábrica. O local vai espelhar a fábrica de Megapacks da Tesla, na Califórnia, que produz 10 mil Megapacks em escala de utilidade por ano. Eles estão alugando 2 prédios enormes, investindo mais de 200 milhões de dólares em automação, robótica e tecnologia avançada de manufatura. Até 2028, eles vão empregar pelo menos 1.500 pessoas na região e precisam manter esse nível por uma década. Brookshire está sendo transformada de um corredor logístico para um polo de energia limpa. Sim, e a Tesla vai continuar construindo fábricas de Megapack tão rápido quanto a cadeia de suprimentos conseguir acompanhar com baterias, já que a demanda por Megapacks é basicamente infinita. Adoro ver anúncios online da Tesla sobre direção autônoma. Bom trabalho, Tesla Austrália e Nova Zelândia. Sim, como Elon mencionou na reunião de acionistas, o principal agora é anunciar a direção totalmente autônoma para que todos saibam o quanto ela é boa. E a SpaceX está tomando medidas em direção às suas maiores ambições, como Mário escreveu no Chess. Starbase Gigabay, onde foguetes chegam em grande quantidade. Agora, a SpaceX está construindo uma Gigabay de 250 milhões e 700 mil pés quadrados na Starbase. É basicamente uma fábrica de foguetes turbinada. Projetada para montar até 1.000 naves estelares por ano, permite upgrades contínuos, acelera lançamentos, reduz inatividade e amplia missões. Fortalece muito a produção em massa da SpaceX. Muitas SpaceX surgirão na Starbase. Gigabay, a Terra está se tornando o chão de fábrica. Realmente, ninguém pensa tão grande quanto a SpaceX. E o gerente do programa do Model Y, Emmanuel, anunciou que está deixando a Tesla após 8 anos na empresa. Liderar o lançamento do Model Y foi marcante, convertendo as 4 fábricas em 3 continentes em apenas 2 semanas, algo inédito na indústria automobilística.
A Tesla me ensinou como agir rápido sem causar problemas e como escalar de um protótipo para milhões de unidades. Ansioso pelo que vem aí? Logo trago novidades. Obrigado por todo o seu trabalho duro, Emanuel, e boa sorte nos seus futuros empreendimentos. No programa de notícias anterior, mostrei que a Tesla lançou um veículo capaz de transportar mais carros além da Cybertruck. Agora, o Model XL também está na China. Nesta semana, a Tesla China divulgou um novo vídeo sobre ele no Weibo. Legal, o Model YL está se tornando um negócio ainda melhor, como o Ray para Tesla comentou no X após o lançamento da versão com tração traseira do novo Model YL. Então, mais uma versão. Essa versão de longo alcance do Model YL é um divisor de águas quando comparada à concorrência. O Model YL com tração traseira tem uma autonomia máxima de 821 km, alimentado pela bateria de 78,5 kWh. O novo sedã X-Pen P7 Long Range tem uma autonomia estimada de 820 km. Alimentado por um pacote de 92,2 kWh, o SUV BYD U 7 Long Range da Xiaomi tem uma autonomia máxima de 835 km, alimentado por um pacote de 96,3 kWh. Eles adicionaram cerca de 18 kWh extras de bateria ao carro para igualar numa autonomia da Tesla. Isso encarece a fabricação e o abastecimento do carro. Por isso, mesmo com ótima receita, eles ainda podem perder dinheiro vendendo veículos elétricos. Todos os 3 veículos são versões de tração traseira com um único motor. O P7 tem o menor coeficiente de arrasto entre os 3. A tecnologia central da Tesla é difícil de ser replicada pelos concorrentes chineses. Sim, mas lembre-se, a Tesla não tem vantagens tecnológicas e não possui nada que a Toyota não tenha. A Tesla, na China, está se saindo melhor que outras fábricas da marca, segundo o SL. Número de carros da Tesla produzidos por trabalhador por ano: Califórnia, nos Estados Unidos 20, Xangai, na China 47 unidades. O que faz a diferença? Automação robótica, cadeia de suprimentos eficiente, gestão inteligente e trabalhadores disciplinados. Sim, muitos acham que os chineses fabricam carros mais baratos só por terem mão de obra barata. Eles automatizaram mais a produção do que qualquer outro lugar do mundo. Até a Tesla percebe essa diferença. Como o SL citou, a China virou uma potência mundial de produção, mesmo com salários mais altos. E Chris compartilhou que a Tesla está testando a direção totalmente autônoma na Dinamarca, de acordo com uma fonte de primeira mão. Curiosamente, eles usaram a versão 13 em vez da 14, que já estava lançada. Será que isso tem a ver com o fato da versão 13 ser mais suave e refinada do que os primeiros lançamentos da versão 14? Mais uma vez, testes de direção autônoma e quilômetros acumulados em outro país da União Europeia confirmados. Sim, eventualmente nós vamos chegar lá. Eles não podem segurar isso para sempre. Após a aprovação do pacote de remuneração do Elon, a Rivian planeja oferecer ao RJ um pacote semelhante baseado em desempenho. Mas diferente das metas insanas que o Elon precisa alcançar, o RJ não precisa ter o mesmo tipo de ambição. A meta do novo plano é, na verdade, mais baixa do que a anterior que fizeram para ele. Como a J disse, as ações da Rivian caíram 86% desde a oferta pública inicial há 4 anos. E a RJ recebe pacote salarial de 4,6 bilhões de dólares e metas menores. Depois ele perdeu mais de 23 bilhões de dólares com a Rivian. E não se esqueça, a Rivian foi fundada em 2009. Eles ainda não vendem mais de 50 mil veículos por ano e seguem perdendo bilhões de dólares. Ainda tem um longo caminho pela frente. A Tesla publicou o vídeo e disse: próximo destino, Coreia em breve. Nice e Sawyer divulgaram a lista dos 14 países onde a Tesla testa a direção totalmente autônoma. E, como ele escreveu, a Tesla descobriu uma abordagem escalável e global para a autonomia a baixo custo. Apertem os cintos, o mundo está prestes a mudar para sempre. Sim, de fato.
Como os outros não descobriram como fazer isso em escala, globalmente e a baixo custo? Então, claro, eles têm veículos autônomos, mas são muito caros e complicados de construir. Mas a Tesla tem um carro saindo da linha de montagem algo como a cada 20 segundos, que custa menos de 35 mil dólares para ser produzido. E todos eles são capazes de autonomia. Sim, o mundo está realmente prestes a mudar para sempre. E antes de terminarmos com um pouco de diversão, quero agradecer rapidamente aos novos apoiadores e membros do meu canal no YouTube. André McCarkey, João Powell, Noel Whitmire, O. Rin Hill, Ricardo Valentim, Canal PS, Ilha de Benhoff e Leoneto Nock. Ou algo assim. Desculpem por pronunciar mal seus nomes. Muito obrigado pelo apoio de vocês. Estou fazendo tudo sozinho, mas vocês também são produtores deste programa. Obrigado. E vamos terminar com um pouco de diversão. Aqui está só um cara se divertindo e todo mundo dando risada. Isso é tudo o que temos tempo para mostrar neste novo programa. Espero que você tenha gostado. Se gostou, não se esqueça de clicar no botão de curtir. Isso ajuda o vídeo a ser encontrado no YouTube por outras pessoas. E se você gostou, talvez queira considerar clicar no botão de se inscrever e ativar o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos como este. Se já é inscrito no canal, obrigado pelo apoio. Mas se você quiser apoiar o canal ainda mais, lembre-se, por apenas $1, você pode se tornar um patrono deste canal ou se tornar um membro do canal no YouTube. Receba agradecimento, vantagens extras como acesso antecipado, vídeos sem anúncios e exclusivos. Então clique no botão de membros ou confira o Patreon para saber mais. Não se esqueça de me seguir no X, posto novidades e muito mais assim que saem. Confira a loja de produtos para adquirir itens e apoiar o programa. É possível apoiar o programa sem ser membro ou patrono. Você pode doar abaixo ou no meu site bestintesla.com. Você também pode se tornar um produtor executivo e receber artigos de notícias, vídeos exclusivos dos bastidores e acesso a todos os meus gráficos e planilhas de pesquisa, também no bestintesla.com. Ou tão simples quanto clicar no super like. Obrigado por assistir. E até a próxima. Se cuide e seja gentil.